Abra comigo sua Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo de número 12. Faltou. Gênesis, capítulo de número 12, um texto bastante conhecido de toda a igreja. Eu quero ministrar algo de Deus para a sua vida, abençoar a sua vida nessa noite. Gênesis, irmão, é um livro, né, tremendo, né? Um livro muito, muito inspirador. É o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo de número 12. Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga misericórdia. Porque só misericórdia, se tu não achar Gênesis, irmão, só Jesus na causa. Gênesis 12, palavra de Deus para o nosso coração nessa noite, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão Sarai, sua mulher, e seu filho Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Você pode dizer amém pela leitura da palavra. Graças a Deus que o Espírito Santo aplique essa palavra no nosso coração. Abraão é um dos personagens mais importantes, mais relevantes da história bíblica, porque Abraão, ele é, entre tantas coisas, chamado de pai da fé, amigo de Deus. Abraão também, ele é o pai das três principais religiões monoteístas. Ele é pai do cristianismo, ele é o pai do islamismo e ele é o pai do judaísmo. Essas três religiões monoteístas têm origem, têm como sua base a pessoa do patriarca Abraão. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, a sua história, a sua existência, nós vamos perceber que Abraão, ele é um homem de uma história ímpar, de uma história exemplar. Ele é um homem de sucesso. Quando você pensa em alguém que obteve o sucesso na vida, na Bíblia, nós somos levados à história de Abraão, por todos esses motivos que eu acabei de falar, e alguns outros que eu quero descrever aqui para você nessa noite, que nós podemos olhar nele, olhar para ele, e adquirir um exemplo, um modelo de um homem bem-sucedido, de um homem vencedor, de uma pessoa que venceu na vida, tanto no sentido secular, quanto no sentido espiritual. Vou mostrar aqui para você algumas coisas que elas servem para você aplicar nesses dois níveis da vida, tanto na tua vida natural, na tua existência terrena, nas suas relações humanas aqui na terra, quanto na sua vida espiritual. Aplica os princípios de Abraão, aplica os segredos de Abraão, que você vai funcionar na sua vida, vai funcionar na sua vida. E a primeira coisa que eu quero destacar sobre o patriarca Abraão, que faz dele uma referência para mim, faz dele uma referência na história da humanidade, na história bíblica, é a renúncia. Abraão foi o grande homem que ele foi o grande homem de sucesso que foi por causa da renúncia. E eu tenho aprendido na vida, que os grandes homens de sucesso, se você olhar as biografias de pessoas bem-sucedidas, seja nos negócios, seja nos esportes, seja em qualquer área que você encontrar na vida, você vai ver
a menos que ele tenha jogado numa loteria, tenha ganhado numa mega-sena, tenha, assim, recebido uma herança. Mas pessoas que conquistaram na vida, elas foram pessoas que tiveram que fazer escolhas na vida, tiveram que renunciar coisas, lugares, pessoas, situações, para poderem vencer, sair da área do conforto, da zona do conforto, para vencer. Se você, por exemplo, olhar para o grande Michael Jordan, né? Michael Jordan, um dos maiores atletas do mundo contemporâneo, um jogador de basquete americano, né? O principal. Se você olhar a vida dele, a disciplina desse homem é uma coisa fenomenal, as coisas que ele teve que renunciar, né, para conseguir chegar no lugar que ele queria chegar. Se você olhar Cristiano Ronaldo é um dos atletas da área do futebol de maior sucesso, não só no desempenho desportivo, mas como uma carreira como um todo, nos negócios, nos empreendimentos. Você vê Cristiano Ronaldo, ele é sempre um dos primeiros a chegar no treino. Então renuncia o sono, renuncia o tempo em casa, renuncia tempo com a família, renuncia muitas coisas, lazer, viagens, prazeres, para poder melhorar o desempenho, para aperfeiçoar o seu desempenho. Estava vendo outro dia uma entrevista do Zico, né? O grande Zico, né? O Zico estava fazendo uma entrevista com o Marcelinho Carioca, né? O Zico, considerado um dos maiores jogadores de futebol do Brasil e o maior craque da nação. Entendeu, né? E ele estava entrevistando o Marcelinho Carioca. Quando o Marcelinho Carioca começou, e o Marcelinho Carioca é um dos maiores especialistas em cobrança de falta, e o Marcelinho Carioca estava falando, com o próprio Zico, contando a história, que quando ele começou, o Zico já estava no auge, no final da carreira, e o Zico mesmo assim treinava todos os dias. Ele parava depois do treino, ele treinava 2 horas, ficava treinando falta. Ele colocava um arco em cada canto da trave, colocava uma camisa e ficava mirando aquele alvo e ficava aperfeiçoando. Então o Zico ia lá, treinava, tirava a chuteira, pegava a chuteira que ele ia usar no jogo, e treinava com aquela chuteira por 1 hora, por 2 horas, e treinava e aperfeiçoava a sua técnica. Então ele renunciava a outras coisas que ele podia fazer, uma coisa que ele já tinha habilidade, que ele já sabia fazer, mas ele sabia que precisava fazer aquilo. E o Marcelinho olhou aquilo, né? E Zico viu que ele tinha um talento para bater falta. O Zico falou assim: você precisa aperfeiçoar, você precisa melhorar, precisa treinar. E ele disse assim: mas eu tenho algumas dificuldades, o lugar onde eu moro longe, eu pego 4... O Zico falou: você tem que chegar 2 horas antes. Ele falou: mas eu pego 4 conduções para chegar no treino. E o Zico falou assim: pega 8, mas se vira, dá teu jeito, e chega aqui mais cedo, chega aqui 2 horas antes e começa a treinar. E aí o Marcelinho, ele diz que começou a treinar, aperfeiçoar, e com o tempo os goleiros foram pegando a técnica dele de bater, e ele foi aperfeiçoando outras maneiras de bater na bola, mas ele ficava ali 2 horas pelo menos treinando a mais, e ele começou a imitar o Zico e trocar de chuteira também, para poder aperfeiçoar a sua técnica. Mas ele pegava 4 ônibus e ficava mais tarde do que todo mundo, ou chegava mais cedo do que todo mundo, porque ele sabia que se ele quisesse chegar no lugar onde ele chegou, ele tinha que renunciar coisas, renunciar amizades, renunciar prazeres, renunciar coisas para poder conquistar alguma coisa na vida, porque não existe sucesso sem renúncia, não existe. O próprio Senhor Jesus renunciou o céu por um tempo, renunciou a glória, e o escritor Lucas, ele diz que era necessário que o Cristo padecesse para que depois entrasse na sua glória. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que ele esvaziou-se de si mesmo,
tomando a forma de homem, se humilhando, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que em cima nos céus, embaixo na terra, todo joelho se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus, para ser glorificado, ele teve que renunciar. Abraão renunciou. Pense, se nós mergulharmos um pouco na história, você vai entender de onde Abraão sai. Abraão sai de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia. A Mesopotâmia era um lugar, aquela região da Mesopotâmia, né? A palavra Mesopotâmia significa entre rios, tá? Entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Então a palavra Mesopotâmia significa entre rios. Então ele é criado naquela região. E aquela região é uma região, para aquele tempo, extremamente evoluída. É como se Deus tivesse chamado Abraão para sair dos Estados Unidos e ir para a região amazônica, por exemplo. Ou então chamado Abraão dos Estados Unidos ou da Inglaterra para ir para o Nepal, para um lugar extremo, para o interior desse da vida. Abraão está no lugar onde tem tudo. Eles dominavam a escrita, eles dominavam a matemática, eles dominavam técnica de armazenamento de alimentos, construíam silos de armazenamentos, eles dominavam técnicas de irrigação, já naquele tempo. Eles dominavam a engenharia e a arquitetura, porque lá naquele tempo, pensa de quantos mil anos nós estamos falando, eles faziam prédios de 3, 4 andares, já naquela época, de alvenaria. Então Abraão, ele está saindo do coração do mundo, de um lugar confortável. Abraão, o texto bíblico nos afirma, que Abraão, quando ele sai, ele não sai com uma mão na frente e outra atrás. Ele sai com toda a sua família e com tudo que ele possuía, com toda a sua fazenda, com tudo que ele possuía na terra. Ele já era um camarada de uma situação boa, mas ele renuncia àquele lugar de conforto para obedecer a um chamado de Deus. Deus o estava chamando para uma terra que Deus ainda não havia mostrado. Abraão não sabia para onde ia, né? Ele sai de uma terra de um povo idólatra, fabricantes de ídolos, e ele ouve a voz do Eterno, ele conhece a Deus, ele tem uma experiência com Deus, e essa experiência com Deus, esse conhecimento, essa revelação de Deus, o impulsiona a deixar aquela vida de conforto para trás, e ir adiante, morando em cabanas, com Isaac e Jacó. Mas eles eram peregrinos e forasteiros, como diz o autor aos Hebreus, mas eles criam numa promessa de Deus, em algo, numa cidade celestial que Deus havia preparado para ele. Ele creu na promessa, ele foi, ele saiu, ele renunciou. Então, meu amado, nessa noite, a lição que Deus quer para mim e para você, é que vai ter momentos da sua vida que não vai ter jeito, você vai ter que renunciar a algumas coisas. Não dá para se ter tudo. Se você quer chegar no lugar do propósito que Deus tem para a sua vida, primeira lição, aprenda a abrir mão. Tem gente que quer brigar por tudo, quer todos os lugares. E eu gosto muito de uma canção antiga, do Brother Simeon. Vicente conhece, é do tempo dele. Ninguém pode comer 20 pratos num dia, ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Não dá para se ter tudo. Alguma coisa você vai ter que renunciar para conquistar outras coisas ali na frente. Abraão fez isso, renunciou. A segunda lição que eu aprendo com o patriarca Abraão aqui, é a lição da obediência. O versículo 4 nos diz: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Abraão não tinha Waze, GPS. Deus não deu para Abraão o CEP. Deus não falou para ele para que direção era. Deus não deu nenhuma garantia. Deus não apresentou uma proposta para ele de algo concreto para ele. Você vai chegar lá e você vai ter um salário de tanto, você vai ter a garantia disso, você vai ter essa garantia daquilo, a sua família vai ter isso, vai estar tudo garantido, tudo seguro, tudo pronto. Não, irmão. Abraão estava sendo chamado para algo que Deus ainda não revelou. Deus não falou tudo, irmão.
Deus nem sempre vai falar tudo. Será que você pode falar isso para o teu vizinho aí? Diga, olha, Deus nem sempre vai falar tudo. Ele fala sobre o começo e fala sobre o final. Mas entre o começo e o final tem um processo. Abraão enfrentou seca, Abraão enfrentou fome, Abraão foi perseguido, perigo de morte, perigo até de perder a esposa. Foi preso. Deus não contou os detalhes. Mas a despeito de todas as dificuldades que Abraão iria enfrentar e todo o desconhecimento do novo, porque o novo nos assusta, o novo nos impressiona. O ser humano, ele tem uma necessidade de conhecer o que está por vir, o futuro, de transitar na área do desconhecido. Mas Abraão, ele ousou obedecer a Deus, mesmo sabendo que Deus estava pedindo para ele, para o arrancar da sua cultura. Deus estava pedindo para que ele saísse do seu lugar de conforto, saísse do lugar onde havia uma estrutura para a sua família. Abraão vai deixar a sua casa e vai morar em tenda. Ele vai vagar, ele vai parar no lugar onde Deus manda, ele vai seguir quando Deus manda. Ele tem uma vida incerta. Mas a despeito de qualquer dificuldade que Abraão viria a enfrentar, ele decidiu obedecer a Deus. Abraão não ficou perguntando, Deus, como é que vai ser? Quanto é que eu vou ganhar? Será que dá para baixar o Waze aí, Jeová? Para ver aqui a rota, qual é a rota mais curta? Qual é o caminho melhor? Um caminho onde eu não vou passar numa zona de risco? Não, Abraão não tinha o Waze para dizer que tinha uma rota de risco na frente, ou qual o caminho que era mais curto, ou onde tinha um congestionamento no caminho. Não, Abraão simplesmente recebeu a voz de Deus, recebeu a direção de Deus, e ele decidiu obedecer. O segredo da tua vitória está na tua obediência. A tua vitória não está no teu talento. O teu talento vai te ajudar, mas a tua vitória está na tua obediência. Você já ouviu o pastor falar aqui? Entre a criação, entre a queda do homem, melhor dizendo, e a redenção do homem, a coisa mais importante que Deus revelou na terra foi a obediência de Cristo. Pelo que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Eu já citei o texto. Tem gente que quer a exaltação antes da obediência. Tem gente que quer a honra antes da obediência. Tem gente que quer a glória antes da obediência. Mas a tua vitória está na tua obediência. Quando você lê Mateus 25, você vai ver a parábola dos talentos. Tinham 3 tipos de trabalhadores. 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. 2 cresceram. 2 tiveram sucesso. Por quê? Porque obedeceram de forma incondicional ao que o Senhor havia determinado. E o outro, o desobediente. O desobediente, ele tem por característica arrumar desculpas. O desobediente, ele sempre tem uma justificativa para não fazer. Eu sei que o Senhor é um Senhor mau. O Senhor colhe onde não semeou, ajunta onde não espalhou. Sabendo que tu és um Senhor severo, eu enterrei e não negociei. E o Senhor diz para ele, você poderia ter negociado, poderia ter dado aos banqueiros, e pelo menos ia salvar o meu juro, os meus juros pelo menos. Mas aquele homem estava mais preocupado em apresentar justificativas do que obedecer. Quando a Bíblia fala de Saul, o rei Saul, e quando Deus o adverte, Deus fala para ele, através do profeta Samuel, você poderia perpetuar o teu reino, você poderia estabelecer o seu trono, se você fosse simplesmente obediente.
Mas o Saul, em nome da espiritualidade, o profeta demorou, eu resolvi apresentar, é para o Senhor, eu estou fazendo para Deus, as pessoas não me entendem, mas eu estou fazendo para Deus e não sou compreendido. Um código de aprovação de Deus, de sucesso com Deus, não é talento em primeiro lugar, é obediência em primeiro lugar. E Deus falou assim: eu escolhi um que vai ser melhor do que você, Saul, e ele vai ser segundo o meu coração, porque ele vai fazer tudo o que eu mandar. Era apenas um garoto, pastor de ovelhas, e Deus foi lá, escolheu a Davi, o menor, menos talentoso do que Saul, não era um guerreiro como Saul, frágil, gentil presença, não tinha muita aparência, era o menor da casa, mas Deus não estava preocupado com a estatura, com o tamanho, com o preparo de Davi. Deus estava preocupado em escolher alguém que fosse capaz de obedecer. A obediência vem antes do sacrifício, a obediência vem antes do talento. Terceira lição que eu aprendo com o patriarca Abraão. Abraão experimentou 3 níveis de bênção. Você experimentar um nível já é bom demais, né? Experimentar bem. Mas Abraão experimentou 3 níveis de bênção. Deus falou para ele, veja o que está escrito no verso de número 2. Far-te-ei uma grande nação. Primeiro, eu te abençoarei. Deus estava dizendo para ele assim: primeiro nível de bênção que eu tenho para você é pessoal. É uma bênção para você. Eu vou te abençoar. É o nível de ter a bênção. Deus falou: eu vou te abençoar, você vai ter a bênção. E isso é tão claro na vida de Abraão, até quando quando você é abençoado, irmão, até aquilo que era para dar errado, dá certo. As coisas aconteciam para Abraão para dar errado, e quando tudo dava errado, Deus fazia dar certo, porque Abraão era um homem abençoado por Deus. Essa bênção de Abraão é para você. Eu vim dizer para você que você é abençoado. Não fique assustado, perturbado, quando alguma coisa está dando errado. Eu quero dizer para você que essa coisa que está dando errado tem um pretexto de Deus para fazer dar certo, para o nome dele ser glorificado. Na vida do crente é assim, até quando parece que vai dar errado, dá certo, porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem. O crente tem essa consciência: eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Você pode dizer aí: eu sou abençoado? Bate no peito aí, vai, diga: eu sou abençoado. Não importa o que falam de você, não importa o que o diabo diga a seu respeito, não importa o que o seu passado diga ao seu respeito, não importa o que a sua família pensa ao seu respeito, não importa o que o mundo diga ao seu respeito. Todas as vezes que Satanás tentar te acusar, ou alguém disser para você que você não pode, que você não é capaz, que você não tem como, que você não veio do nada, que você não... Diga: eu sou abençoado. Isso é certo, eu já sou abençoado. Desde o dia que eu aceitei a Jesus como Salvador, a maldição caiu por terra, o laço do diabo quebrou, eu fui salvo, eu sou abençoado, e eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, com todas as bênçãos. Fala para o teu vizinho agora: você é abençoado. Isso é uma chave para a tua vida, irmão. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, talvez cabisbaixo, ao você ouvir alguma coisa que você não gostaria de ouvir, alguém entristeceu o teu coração, você se esforçou em alguma coisa, você deu o teu melhor, alguém não valorizou, alguma coisa aconteceu. Eu quero dizer uma coisa para você: não deixe que nada roube a tua bênção, não deixe que nenhum ladrão de alegria roube a tua alegria, porque você é abençoado. Isso é a maior marca que você pode ter na vida, é que você é abençoado. Você é abençoado. Deus disse: eu abençoar-te-ei. Eu vou abençoar você, Abraão. Você vai ser o portador da bênção, você vai ser a própria bênção.
Deus disse mais para ele: você vai ter você, além de ser abençoado, ou de ser a própria bênção, você vai ser um portador de bênção. Porque quem te abençoar, eu vou abençoar. Quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Porque você é o portador da bênção. Você vai ser o instrumento, você vai ser o elo que vai transportar, você vai ser o canal da bênção para a vida das outras pessoas. Quem passar pela sua vida também vai ser abençoado, Abraão. Quem se conectar com você vai ser abençoado. Quem fechar contigo vai ser abençoado. Ei, você é abençoado e você é abençoador. Talvez você diga assim: pastor, como é que você casou com a Josiane? Você é um cara feio e a Josiane é bonita, talentosa. Como é que você casou com... Eu convenci. Eu a convenci. Sabe o que eu falei para ela? Eu falei isso para ela assim: eu não tenho nada, mas eu sou abençoado. Se tu colar comigo, tu vai ser abençoada também. Fica a dica aqui, você que é solteiro. Você que é solteiro, chega para a moça e fala assim: ó, não tenho nada, mas eu tenho uma promessa. Eu sou abençoado, cola comigo que vai dar certo. E quando o rapaz ou a moça não quiser mais nada com você, te dispensar, você fala assim: bobo, boba, perdeu a bênção, porque eu sou abençoado, você ia ser abençoado por causa de mim, perdeu a bênção. Você é abençoador. As pessoas que se conectam a você são abençoadas por causa da bênção de Deus. Quando você entra na empresa, aquela empresa é abençoada porque um abençoado está lá. Quando você passa as pessoas da sua rua, da sua casa, do seu prédio, lá do hospital onde você trabalha, lá no quartel onde você serve, na igreja onde você ministra, as pessoas são abençoadas porque você é um canal de bênção. A bênção flui através de você, a bênção passa por você e atinge outras pessoas. Fala para o teu vizinho aí: cola comigo que tu vai ser abençoado. Mas fala para ele: ó, não cria problema comigo não, porque tu vai arrumar um laço para a tua vida, porque Deus falou que eu sou abençoado. Quem colar comigo é abençoado, mas quem atrasar minha vida vai ser atrasado também. Mexe com crente não. Não arruma problema com o servo de Deus não, porque sobre nós repousa a bênção do Deus eterno, sobre nós repousa a bênção do Deus Todo-Poderoso, a bênção do Deus de Abraão. Chegou até aqui a penha, a bênção do Deus de Abraão está aqui nessa noite. Quem crê nessa palavra, se manifeste, faz um barulho. Oracalabachúria, Orabacanda, Ramachandarahai. Mas a coisa mais fantástica da bênção de Abraão é o terceiro nível, pastor Wesley, é que ele falou assim: ó, vou te abençoar, quem passar pela tua vida vai ser abençoado, quem te ajudar, quem te abençoar vai ser abençoado, quem se levantar contra você vai ser amaldiçoado. Mas a coisa mais fantástica, ele diz o seguinte: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que coisa fantástica, irmão. Por isso que nós estamos aqui hoje para celebrar a ceia do Senhor. O pão e o vinho que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, que representa essa palavra profética, futurista que Deus falou para Abraão. Quando Deus falou para Abraão, Deus estava apontando para hoje. Quando Deus falou para Abraão, Ele estava falando sobre você. Deus falou com Abraão sobre você. Deus falou para Abraão sobre essa igreja. Deus falou sobre nós que estamos aqui. Deus falou para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque nós estávamos condenados ao inferno, pecadores, irremediavelmente perdidos, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que nós somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais por Cristo. Havia uma sentença, havia uma maldição, a maldição da cachaça, a maldição das drogas, a maldição da pornografia, a maldição da prostituição, a maldição do adultério, a maldição do roubo, a maldição da enfermidade, a maldição da morte. Mas Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A bênção do Deus de Abraão, a bênção para toda a humanidade, chegou até nós por Jesus Cristo, e é por isso que essa igreja está reunida aqui. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar quantos levantes contra a igreja? Quantas vezes tentaram acabar com a Bíblia? Quantas vezes tentaram acabar com a igreja? Quantos imperadores, quantos governos, quantos sistemas, quantos exércitos, quantos tiranos? Crentes foram queimados, jogados para leões, fuzilados em paredões, se esconderam em cavernas, em túmulos, em sepulturas, mas nada matou a igreja, porque ela foi edificada por causa da bênção prometida a Abraão, a bênção de Cristo que chegou até nós. Nós estamos da bênção do Deus eterno, todos nós fomos abençoados. Quarta lição que eu aprendo com Abraão é que Abraão, ele tinha algo muito especial, que era um compromisso com o altar. Abraão amava o altar, Abraão amava adorar. E uma das coisas mais lindas que eu vejo é Abraão, cada momento marcante na vida dele, no versículo 7 do capítulo 12, no capítulo 13, versículo 18, no capítulo 14, verso 20, no capítulo 15, versos 9 e 10, no capítulo 18, o que esses textos têm em comum? Todas as vezes que Abraão vivia um momento especial na sua vida, podia ser um momento adverso, ou um momento de vitória, mas todas as vezes que havia alguma coisa marcante na vida de Abraão, a primeira coisa que ele fazia era correr para o altar, era adorar, era ofertar, era entregar algo para Deus. Ele tinha um compromisso com a adoração. Deixa eu dizer uma coisa para você muito simples: Deus tem compromisso com o adorador. Deus não tem compromisso com o murmurador. Deixa eu dizer uma coisa para você. O murmurador, você sabe qual é a trajetória do murmurador? O murmurador não termina, o murmurador não acaba, o murmurador para no meio, o murmurador ele é engolido pelos buracos da vida. O murmurador, ele simplesmente, a terra abre, engole ele morre no deserto, ele não conclui o projeto. Porque não tem vitória para murmurador. Mas a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Porque o adorador, a adoração fala de sacrifício, fala de entrega, mas fala de gratidão, fala de reconhecimento. É por isso que Davi é considerado o maior adorador da Bíblia, porque quando ele conquista tudo na vida, ele tem riquezas, ele tem filhos, ele tem mulheres, ele tem reino estabelecido, ele conquista outros povos, ele olha para tudo que ele tem e ele diz: que darei ao Senhor por tudo que Ele tem feito por mim? Ele reconhece que é Deus, que é o favor de Deus na sua vida, e ele diz: eu pagarei os meus votos na presença de todo o povo, e eu vou dar a minha vida em sacrifício vivo, eu vou adorar com a minha vida, mas eu vou entregar sacrifícios ao Senhor, como testemunho do favor de Deus e da bênção dEle na minha vida. O adorador,
Ele tem compromisso com o altar. Irmão, para pensar. Eu nunca vi na Bíblia Deus procurando um missionário. Nunca vi na Bíblia Deus procurando um presbítero, diácono, evangelista, apóstolo, bispo, diácono, diaconisa, auxiliar de trabalho, trabalhador, cooperador, voluntário. Não. Deus só procura adorador. Deus procura adorador. Gente disposta a sacrificar no altar do Senhor. Gente que tem compromisso com o altar. Gente que se rende diante do altar de Deus. Gente que está preparada para queimar incenso na presença de Deus. Tem adorador aqui nessa noite? Tem adorador? Os murmuradores não vieram, faltaram hoje. Eles arrumaram algum problema para não vir, eles sempre arrumam um problema para não vir, mas o adorador não tem dia, não tem hora, não tem problema, não tem dificuldade, ele passa por cima de tudo. Ele está doente, mas ele está adorando, está empregado, está adorando, está desempregado, está adorando, rico está adorando, pobre está adorando, tudo bem ele adorando, tudo mal ele está adorando, porque não tem a ver com a circunstância dele, não tem a ver com o momento dele, mas tem a ver com o Deus a quem ele adora, tem a ver com a essência do Deus a quem ele adora. Tem adorador aí? Levante a sua mão, dá o brado de adoração ao teu Deus essa noite. Esse foi o problema do diabo com Jó. Ele te adora porque eu sou dar tudo para ele, ele tem tudo. Deus falou, pode tocar. Ele tira tudo de Jó, mas não consegue tirar o coração adorador. No sair do ventre da minha mãe, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja Deus. E Jó não pecou contra Deus com a sua boca. Por último, uma das marcas de Abraão foi a sua fé. A fé de Abraão. A fé de Abraão é algo espetacular, especial. E a Bíblia vai nos informar algumas coisas sobre a fé de Abraão. Eu vou ler, sabe? Vou ler, porque aqui eu vou terminar essa mensagem. Aquilo que Paulo escreve aos Hebreus. É muito lindo o capítulo 11 de Hebreus, que fala sobre a fé. Pela fé, versículo 8, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele, de uma mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Veja o que está escrito em Romanos no capítulo 4. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 4, último texto. Eu amo esse texto. Romanos capítulo 4. Texto muito lindo. Fala sobre a fé de Abraão. Nos diz assim: porque é pela fé, segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber Deus que vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fossem. Versículo 18, o qual creu em esperança, contra a esperança. Creu em esperança contra a esperança. Que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. O versículo 19 é sensacional, e o 20 também. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Como é que estava o corpo de Abraão? Amortecido. Preste atenção nisso. Corpo de Abraão amortecido. Abraão estava ruim da cabeça aos pés. Velhinho. Amortecido. Não tinha nada funcionando no Abraão, irmão. Abraão estava PT.
Nada funcionava. Tem um duplo sentido aí, né? Mas vale. E nem tão pouco, aí é interessante, e nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Veja bem, Abraão estava todo ruim, mas Sara era só o ventre. Porque Sara era estéril. Mas Deus, quando Ele faz a obra, Ele faz completa. Quando você crê naquilo que Deus fala, a palavra de Deus não está refém das tuas circunstâncias. Eu vou repetir isso aqui. A palavra de Deus não está refém das tuas circunstâncias. A palavra de Deus não está refém do teu momento. A palavra de Deus não está refém dos teus problemas. A palavra de Deus não está refém daquilo que é aparente. Porque Abraão estava com seu corpo amortecido. Sara era estéril. Mas Deus disse: ela vai ter um filho. Quando Abraão já tinha 99 anos, irmão, olha, o anjo apareceu e disse: Abraão, daqui a um ano eu vou voltar a ti, e você vai ter um filho, porque Deus não esqueceu. E Abraão creu. Versículo 20, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Não duvide, irmão. Fala para o teu vizinho: não duvide. Mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. A vitamina do crente é dar glória a Deus, irmão. Porta fechada, dando glória a Deus. Crítica, dando glória a Deus. Doença na família, dando glória a Deus. O tempo está passando e a coisa está mais difícil, cada vez mais. Você não está vendo aquilo acontecer, mas você está dando glória a Deus, porque você está crendo naquele Deus que se revelou a você. Você está crendo no Deus ao qual você se entregou a Ele um dia no altar. Você recebeu Jesus como Salvador. A fé veio ao teu coração, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu não sei como está a tua fé hoje, mas enquanto eu estou pregando a palavra, a fé está sendo gerada no teu coração. Aí você vai dando glória a Deus, porque a sua fé vai sendo gerada, acrescentada, e você vai sendo fortalecido para ver o milagre de Deus. Fique de pé. Por último, outra coisa que eu aprendo com Abraão. Eu aprendo com Abraão sobre a promessa. O segredo da promessa. Um dos maiores antídotos que um crente pode ter contra as adversidades, pregador do lustre, é que do telhado nós temos o do lustre aqui. Um dos maiores antídotos que você pode ter contra as tuas adversidades, quando o teu momento é ruim, é uma chave poderosa, é lembrar da promessa. Porque assim como Abraão, o texto diz que estava tudo contra ele, o tempo passou, Deus fez a promessa a Abraão, quando ele tinha 75 anos, ele já está com 99, não aconteceu nada, só vai se cumprir com 100. Imagina, se com 75 está ruim, imagina com 99. Com 75 Sara era estéril, com 99 ela era idosa e estéril. Mas tem uma chave aí. Não foi o pastor que prometeu. Não foi o padre que prometeu. Não foi o deputado que prometeu. Não foi o presidente da república que prometeu. Nem foi o rei da Inglaterra que prometeu. Fiel é aquele que prometeu e também o fará. Se apegue àquilo que Deus falou. Se Deus falou, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Deus é fiel nas suas promessas. Será que dá para você dizer para alguém: Deus é fiel? Deus é fiel. Eu estava pensando sobre as promessas de Deus, vendo o que Deus está fazendo na vida do nosso pastor, as promessas de Deus se cumprindo na vida do pastor. Imagina, querido, o povo morrendo de inveja, né? Um mundo invejoso.
Deus honrando o pastor, promessa se cumprindo. Nós vimos algumas vezes Deus fazer promessa ao pastor em público sobre tudo isso que está acontecendo. Promessa, porque Deus é fiel. Eu me lembro, irmão, que quando a primeira vez que eu ouvi essa profecia, pastor Elisete, a gente estava, puxa vida, o cara vai ganhar a eleição. A senhora lembra disso? Foi um balde d'água fria naquele dia que aquela mulher ganhou aquela eleição, naquele domingo à noite, a gente aqui no culto. Aí eu falei, meu Deus, mas é promessa. E o que Deus falou? Deus não trabalha com o meu tempo. Deus não trabalha com o teu tempo. Deus tem o seu tempo próprio de trabalhar e o jeito próprio dele trabalhar. Se Deus te prometeu alguma coisa, não fique preocupado com o que está acontecendo agora, o teu momento adverso, porque Deus é fiel e vai cumprir no tempo dele, do jeito. Deus vai criar um caminho, vai criar uma situação, uma circunstância. E aí, eu estava pensando, eu estava lembrando de mim mesmo. Eu estava me lembrando quando eu tinha 14 anos. Um dia eu estava num culto de oração que a gente fazia, alguns jovens. A gente se reunia sempre às terças-feiras à noite, na casa da sogra da Nailde. Não sei se ela estava lá nesse dia. E Deus falou comigo. Deus falou comigo assim: meu filho, eu vou te levantar no meio da sua casa, da sua família. E eu vou te levar por muitos países. Você vai a muitos países, você vai pregar em muitos lugares. Eu só tinha 14 anos. E Deus falou comigo assim: eu vou te colocar no meio dos príncipes dessa nação, no meio de gente grande desse país. Eu tinha 14 anos, irmãos. Já tinha repetido de ano 2 vezes, estava na 5ª série. Filho de 2 pais semi-analfabetos. Eu vim da roça para morar no morro e carregar lata d'água na cabeça. Cresci no Morro do Caracol, na rua Maragogi. E aí outro dia eu estava aqui, irmão, apresentando o governador, apresentando o presidente. Eu sentado ali, eu falei, meu Deus, eu lembrei daquela promessa, eu lembrei, irmão, do que Deus falou. Todas as vezes que eu vou a algum país, todas as vezes que eu viajo, faço um voo internacional, eu falo, meu Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é fiel. Eu vim dizer para você nessa noite, aqui eu termino. Não deixa a promessa morrer, porque Abraão não deixou a promessa morrer. E eu quero declarar nessa noite, o mesmo Deus que fez promessa a Abraão, foi o Deus que te fez promessa. Você não recebeu promessa, sabe, querido, de uma pessoa qualquer, não é um mero mortal que te fez promessa, não, é o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus que promete. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Eu vim dizer aqui que a promessa de Deus está de pé. O que Deus falou sobre a tua vida vai acontecer. Aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda bem forte se você crê nas promessas de Deus. Se você crê no Deus de Abraão, o Deus que é fiel, adore a Ele. Abra a tua boca, glorifique, exalte, engrandeça esse Deus todo-poderoso. O Deus que fez promessa a você um dia. Ele está dizendo, meu filho, a promessa continua de pé. Eu não morri, eu não mudei, eu continuo fiel. Vai